Vamos fazer um exercício aqui comigo. Eu vou pedir para você voltar lá na sua infância para me responder o seguinte: qual foi a última vez que alguém te perguntou como você estava se sentindo? E qual foi a última vez que te permitiram sentir esse sentimento? Pode ser que isso nunca tenha acontecido, né? Olá pessoal, tudo bem com todos e todas? Hoje nós vamos falar do quarto capítulo do Comunicação Não Violenta, que se trata do segundo componente da CNV. O primeiro é observar sem avaliar. E ele foi o nosso vídeo anterior. Se você não assistiu, corre lá e assiste. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e de participar do nosso grupo de discussões. O segundo componente da CNV é a identificação dos sentimentos. A gente precisa aprender a identificar e a expressar aquele sentimento que vem com o fato que foi observado anteriormente. Vamos entender isso direitinho. Você vai perceber ao longo dos vídeos que a CNV, assim, os capítulos vão se completando e vão formando aquele todo. Então, a gente já está entrando no segundo componente e aí vai facilitar o entendimento do primeiro e vice-versa. Então isso é muito legal, espero que você acompanhe todos os vídeos aí com a gente. E que com isso você se aprofunde no conceito de CNV, na sua proposta, porque tudo vai tomando forma realmente. Bom, o quarto capítulo já começa falando que existe um custo muito alto de sentimentos que a gente tem e não expressa. E que a nossa cultura, né, a nossa sociedade da forma que é composta, ela nos desestimula a manifestar esse sentimento, até a compreendê-lo de uma forma assim mais clara. As perguntas que eu fiz no início desse vídeo ilustram isso muito bem, como que a nossa cultura e a nossa educação lida com os sentimentos das pessoas. É habitual que a gente tenha nossos sentimentos alienados. A gente aprende, desde pequenininho a gente começa a ouvir: menino grande não chora, para com isso. Ah não, você é mocinha, você precisa se comportar. Com isso, aos poucos, a gente vai silenciando e perdendo contato com o nosso mundo interno e particular. E no lugar, a gente é incentivado a buscar uma maneira certa de agir e pensar baseado no externo, baseado no que a sociedade espera da gente. Então a gente começa a pensar no que os outros esperam que a gente diga dentro de um contexto e de papéis que a gente já veste, papéis que são pré-determinados. Eu vejo que para o homem, para o papel pré-determinado do que é masculino, isso é ainda mais forte. O homem, ele é incentivado a negar a todo custo qualquer tipo de sentimento, estar sempre no controle, ser o forte, o durão, o rígido. E isso produz muito sofrimento e muita violência, muita. É uma alienação que gera sofrimento para ele mesmo, desconectado de si, para as pessoas que ele ama, para as pessoas ao seu redor e para o ambiente que ele está inserido também. A gente pode ilustrar isso no trânsito, festa de noite, balada que tem briga, torcida organizada, enfim. O homem, ele acaba se machucando, ele machuca a si mesmo, ele machuca o outro e ele machuca muito as mulheres. Isso aí é uma coisa assim que é nítida dentro do contexto da nossa sociedade. A falta de contato com o nosso próprio sentimento chega a ser uma patologia, a alexitimia. Né? É uma doença assim, que se caracteriza pela pessoa confundir e não saber identificar sentimentos, emoções e sensações físicas também. No livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman, o autor relata casos assim, de pessoas que confundem uma frustração muito grande, alguma perda irreparável, com uma dor nas costas, por exemplo. E tanto nesse livro quanto no Comunicação Não Violenta, é ressaltado para nós a importância de se ter uma linguagem e o vocabulário que expresse claramente o que se passa dentro da gente. Agora, você consegue imaginar o quão limitado é o nosso vocabulário para expressar toda a complexidade que existe no nosso mundo interior? Para ajudar a aumentar essa consciência interna mesmo, a CNV nos dá algumas dicas. Uma das coisas mais importantes é entender e saber separar o que é sentimento e o que não é sentimento na hora que a gente está se expressando. E aqui a gente tem 3 situações que a gente acha que está expressando um sentimento, mas que na verdade não está.
Vamos lá? A primeira delas é quando a gente está expressando uma opinião ou um sentimento a respeito das coisas. Normalmente a gente usa a palavra que ou como. Por exemplo, sinto que não fiz um acordo justo. Sinto como se eu tivesse, sei lá, dormido demais. Isso são opiniões, né? Não são sentimentos realmente. A segunda, quando a gente tenta descrever a nós mesmos. Sinto que eu sou um mau violinista. Na verdade, um sentimento poderia ser: eu me sinto irritado comigo mesmo pela minha habilidade no violão, ou frustrado, ou triste, enfim. A terceira delas, que eu acho que é a que mais confunde, é quando a gente tenta expressar um sentimento, mas a gente acaba expressando uma opinião acerca de um comportamento de outra pessoa. Por exemplo, eu me sinto incompreendido. Na verdade, eu acho que a outra pessoa não está me compreendendo, mas isso não é um sentimento. Eu me sinto insignificante frente às pessoas do meu trabalho. Bom, eu acho que as pessoas do meu trabalho não estão me dando o devido valor ou respeito, mas isso não é um sentimento meu, né? Eu posso me sentir chateado, magoado, enfim, ou me sinto ignorado, né? Eu acho que a outra pessoa está me ignorando, mas isso não é um sentimento também. E outras palavras como traído, usado, né? Eu me sinto atacado. Nada disso expressa realmente o que a gente está sentindo dentro da gente, né? É um olhar externo da atitude do outro. E uma outra coisa que a gente faz, que a gente tenta expressar um sentimento, mas a gente expressa de forma vaga. Eu fiquei bem com essa notícia. Bem pode ser aliviado, pode ser alegre, pode ser empolgado, com expectativa. E quando a gente usa essas palavrinhas, bem, mal, eu me sinto mal a respeito disso, na verdade a gente não deixa claro, nem para nós mesmos e nem para o outro, o que se passa realmente dentro de nós. E isso afasta toda a possibilidade de conexão que a gente poderia ter naquele diálogo, né, com o nosso interlocutor. Muita informação, né? Esse capítulo é muito rico e eu recomendo fortemente que você não fique só nesse vídeo. Vá lá no nosso resumo, lá tem uma lista de palavras que a gente confunde com sentimentos, que na verdade não se tratam de sentimentos. Também tem uma lista de sentimentos assim, universais que as pessoas têm, que podem enriquecer nosso vocabulário. E também tem um exercíciozinho que o Marshall deixa pra gente no final do capítulo. Eu coloquei lá no nosso resumo para praticar um pouquinho, entender melhor esse conceito. Então vai lá, lê o resumo. Ele tá no blog, o espaço.net, e também tá no nosso grupo de discussões, o Espaço Discussões e Práticas no Facebook. O grupo é interessante porque lá você pode discutir com as outras pessoas que estão participando do grupo, trocar suas experiências, ensinar e aprender, e eu tô lá também pra gente conversar. Beleza? Muito obrigado por ter chegado até aqui. O próximo capítulo a gente vai falar de necessidades, que é o terceiro componente da comunicação não violenta. Qual necessidade que está gerando esse sentimento que eu já aprendi a identificar e a expressar através do quê? Do fato que foi observado lá no componente 1. Legal, né? Muito interessante como a coisa vai se construindo. Então, te vejo lá e um grande abraço.